quero dizer a você que há dois tipos de perguntas. Perguntas fechadas e perguntas abertas. Atenção! 90% das pessoas têm o hábito de fazer perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta que permite ao cliente responder sim ou não. Quando ele responde sim ou não, praticamente acabou a conversa ali. Como assim, Zé Carlos? Não entendi. O senhor tem interesse em fechar o plano de tratamento agora? Não. Mas ele pode responder, Zé Carlos, não sei, vou pensar. Legal, ele está sendo elegante, mas foi uma pergunta fechada. Você levantou a bola para ele cortar a bola na nossa testa, na sua testa, para ele dizer um não categórico. Quando o senhor gostaria de ter móveis planejados na sua casa? Não. Ou ele pode responder sim. E aí, o que eu faço disso? O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes as perguntas fechadas, como o próprio nome diz, elas nos colocam numa sinuca que nós não conseguimos mais sair. Eu posso mandar um material para o senhor de divulgação? Não. Eu posso ligar quando for o momento da sua volta à clínica? Não. Mas o cliente pode dizer sim, mas repito, eu estou levantando uma bola danada para ele cortar na minha testa dizendo não. Mas então nós não devemos fazer perguntas fechadas? Atenção, se você quiser se transformar em um bom vendedor, há dois momentos e apenas dois que nós podemos usar perguntas fechadas, que são, primeiro deles, como encadeamento para fazermos uma pergunta aberta ou afirmação. Não entendi, Zé Carlos. Eu faço a pergunta fechada de propósito, para, em cima da resposta dele, eu continuar a argumentar ou a expor o que estou pensando. Vou dar um exemplo aqui. O senhor sabe qual é o principal benefício obtido ao efetuar essa compra? A resposta praxe seria sim ou não. Vamos supor que ele tenha respondido não. Independentemente disso, eu continuo. Qual seria especificamente o ponto mais importante para o senhor? Zé, não entendi. O senhor sabe qual o principal benefício obtido ao efetuar essa compra? E ele me responde, não. Eu então respondo a ele, qual seria especificamente o ponto mais importante para o senhor? Então, eu estou perguntando se ele sabe o maior benefício. Muito provavelmente ele não saberá. Quando eu pergunto qual seria o ponto mais importante, ele pode responder, não sei. E então eu uso de novo a pergunta aberta para, o senhor não sabe? Não. Então eu vou dizer ao senhor quais são os principais benefícios. Nós vamos usar depois uma afirmação. O diálogo seria mais ou menos o seguinte, o senhor sabe qual o principal benefício obtido ao efetuar essa compra? Sim ou não? Tá, ele pode dizer sim, e eu perguntaria, qual especificamente seria, na opinião do senhor? E ele diria, a comodidade, o conforto de ter uma clínica perto da minha casa. Perfeito. Mas suponha que ele responda não. Qual seria, então, o ponto mais importante para o senhor? E ele poderia dizer, nossa, eu não sei. Eu diria, ótimo, então serei capaz de mostrar ao senhor ao menos 3 benefícios da compra, que são 1, 2 e 3. Eu uso a pergunta fechada, muitas vezes, como uma isca para que eu possa fazer uma pergunta aberta ou possa colocar uma afirmação posteriormente. O senhor sabe qual o ponto mais importante do tratamento? Não. Então, me permita explicar ao senhor rapidamente 3 benefícios extremamente importantes para que o senhor tenha ainda mais a inclinação em fechar o plano de tratamento conosco. Quando eu uso a pergunta desse jeito, eu não fechei o canal. Eu propositadamente joguei uma isca. Se ele responder de modo contundente qual seria o ponto mais importante, ótimo, ele já me deu um caminho a ser seguido. Se ele não respondeu, eu consigo voltar com uma afirmação. E o segundo meio, ou segunda maneira de nós usarmos perguntas fechadas, quando confirmamos informações objetivas. Então, na hora que o plano já está fechado, o senhor prefere pagar à vista? Ele vai dizer sim ou não. É melhor que as consultas sejam pela manhã? Sim ou não. A senhora prefere que os móveis sejam instalados começando pela cozinha? Sim ou não. Seria interessante que nossa secretária confirmasse as consultas por WhatsApp um dia antes. Essas perguntas são perguntas de confirmação ou obtenção de informações objetivas. O cliente quer ser avisado um dia antes das consultas. A pessoa prefere que não seja instalado pela cozinha. Comece a ser instalado o móvel pela cozinha, mas sim pelo quarto.
Nestes casos, e apenas nestes casos, eu utilizo perguntas fechadas. Do contrário, eu vou utilizar perguntas abertas. Atenção aqui. E o que são perguntas abertas? Quaisquer perguntas que normalmente comecem com o que, quando, onde, qual, por quê, como. Quando eu uso uma dessas perguntas, além do quem, eu normalmente forço a pessoa a falar. Ainda que ela responda com um evasivo, não sei, eu estou meio que jogando uma armadilha, no bom sentido, para que ela explane, para que ela abra a conversa, para que eu consiga, principalmente se o rapport tiver sido estabelecido, continuar aquela conversa, aquela negociação. Se o rapport foi estabelecido, certamente a pessoa vai responder perguntas abertas. De novo, as perguntas abertas são as que normalmente começam com o que, quando, onde, qual, por quê, como e quem.